Seja muito bem-vindo à Escola Online. Nesse vídeo, a gente vai resolver o PET Volume 2 do primeiro ano do ensino médio, primeira semana. Esse assunto fala dos produtos notáveis e da fatoração. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você não acompanha nossas redes sociais, nos acompanhe lá e não deixe de seguir também as minhas redes sociais. Facebook, Instagram, Professora Eleonora Azevedo e o meu canal no YouTube, que tem dicas de solução de questões todas as semanas, também Professora Eleonora Azevedo. Atividade 1. Considere para A e B os valores atribuídos nas duas primeiras colunas e complete a tabela a seguir. Esse PET, ele está falando de produtos notáveis e fatoração. É importante a gente entender algumas coisas aqui. Ele começa com exemplos numéricos, mas é bom a gente estar atento a outros detalhes. Eu vou fazer exatamente o que a atividade está pedindo e depois a gente comenta algumas coisas. Olha a primeira linha aí da minha tabela, ele coloca assim, A igual a 3 e B igual a 2. Ele pediu A mais B. Observa que eu tenho esse parênteses. Quando eu tenho esse parênteses, é para eu somar 3 mais 2 primeiro e elevar ao quadrado. 3 mais 2, já pode colocar aqui direto, 5 ao quadrado, que é 25. E agora observa que ele colocou A ao quadrado e B ao quadrado. Quando ele coloca A ao quadrado e B ao quadrado, é para fazer o contrário, ó. É eu fazer o quadrado primeiro e depois somar. Então, na verdade, eu vou fazer 9 mais 4. 9 mais 4 é igual a 13. Agora, ele pede uma outra coisa pra gente. A ao quadrado mais 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado. Vou fazer pequenininho aqui para você entender, ó. É só substituir. Onde tem A, eu coloco 3. Onde tem B, eu coloco 2. E vamos fazer esses cálculos. 3 ao quadrado, 9. 2 vezes 3, 6. Vezes 2, 12. 2 ao quadrado, 4. Quando eu faço isso, ó, 9 mais 12, 21. 21 mais 4, 25. Observa que esse valor aqui ficou igual a esse. A gente vai continuar, tem mais exemplos para a gente fazer. Agora, ele quer a mesma coisa, só que com A menos B. Então, vai ser 3 menos 2 ao quadrado, 3 menos 2, 1 ao quadrado, 1. A ao quadrado, 3 ao quadrado, menos B ao quadrado, que é 2 ao quadrado. Aqui ele quer 9 menos 4, que é 5. E aqui ele quer 3 ao quadrado menos 2 vezes 3 vezes 2 mais 2 ao quadrado. A única coisa que a gente tem que fazer aqui, gente, onde tem A, coloca 3, onde tem B, coloca 2. Só isso. Quando eu faço esse cálculo, eu chego em 9 menos 12 mais 4. Faz os positivos primeiro. 9 mais 4, 13. 13 menos 12, 1. Vou fazer a segunda linha e aí a gente vai onde ele quer mesmo. Mesma coisa, ó. 1 mais 0 ao quadrado. No lugar do A, agora eu coloco 1. No lugar do B, eu coloco 0. 1 mais 0 ao quadrado é 1 ao quadrado, que é o próprio 1. 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado é 1. 1 ao quadrado mais 2 vezes 1 vezes 0 mais 0 ao quadrado, lembra que 0 ao quadrado é 0 vezes 0, que é o próprio 0. 2 vezes 1 vezes 0 vai zerar, sobrou só o 1. Mesma coisa, 1 menos 0 ao quadrado, que é 1. 1 ao quadrado menos 0 ao quadrado, que deu 1. 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 vezes 0, mais 0 ao quadrado, que é 1 também. Então, a gente conseguiu aqui completar. O que o exercício está pedindo é isso, completar a tabela. Fizemos o que o exercício pediu. E aí, ele coloca uma observação aqui pra gente. Agora, reflita e responda. A expressão A mais B ao quadrado é sempre igual à expressão A ao quadrado mais B ao quadrado?
Vamos olhar lá no quadro? Olha quem que é a expressão. Vou fazer um marca-texto aqui. Olha quem que é a expressão. Vou fazer um marca-texto aqui, só para você entender. Olha quem é a minha expressão. A mais B ao quadrado. É essa coluna. Quem que é a minha expressão? A ao quadrado mais B ao quadrado. Ela ficou sempre igual? Né? É isso que ele está perguntando pra gente. Essas expressões, elas ficam sempre iguais? Não, não ficam. Então, vou colocar aqui. Não, não ficou. A expressão a menos b ao quadrado é sempre igual a ao quadrado menos b ao quadrado? Vamos de novo? Vamos lá para o marca-texto. Vou fazer de outra cor agora, só para você perceber o que vai acontecer aqui, ó. Vou fazer o azulzinho. A menos b ao quadrado e a ao quadrado menos b ao quadrado. Ficou igualzinho? Também não. Observa que quando eu tenho o termo zero, fica igual. Mas quando não tinha termo zero, elas ficaram diferentes. E é isso que você tem que justificar. Você vai colocar lá que elas não ficaram iguais e justifica. Como que você vai justificar? Com as suas palavras mesmo. Mas você pode colocar, observando a tabela, percebemos que isso não acontece. É uma resposta seca, mas é uma resposta, está justificado, ou você pode elaborar um pouco mais a sua resposta. Como que a gente elabora um pouco mais? Quando um dos termos é zero, acontece uma coisa. Quando os termos são diferentes de zero, tem outra situação. E aí você vai argumentando. Faça com capricho, faça organizado. Não usa em linguagem incomum aí, linguagem de WhatsApp, de internet. Faz bonitinho, tá? Segunda questão, letra B, na verdade. Considere para x e y os valores atribuídos nas duas primeiras colunas e complete a tabela a seguir. Mesma ideia da letra A, porém agora a gente está elevado ao cubo. Olha o que vai aparecer aqui, ó. Cuidado com esses sinais. Ele pediu x mais y ao cubo. O x vale 2, o y vale menos 4. Então, vai ficar 2 mais menos 4, isso tudo elevado ao cubo. Cuidado que quando eu faço as regrinhas dos sinais aqui, ó, mais e menos fica menos. Então, isso aqui, na verdade, é menos 2 ao cubo. E menos 2 ao cubo é menos 8. Essa vai ser a nossa ideia. Agora, ele está fazendo separado. Qual que é a diferença desse modelo para esse modelo aqui? No primeiro modelo, primeiro eu somo, depois eu elevo ao cubo. No segundo modelo, primeiro eu elevo ao cubo, os resultados eu somo. Então, sempre ficar atento a isso, tá? Então, vamos fazer, ó, vai ficar 2 ao cubo mais menos 4 ao cubo. 2 ao cubo é 8, menos 4 ao cubo, ó, é 4 vezes 4 vezes 4, 3 vezes. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. E cuidado com o sinal, ó, fica menos 64. 8 menos 64 dá menos 56. Essa vai ser a nossa ideia, tá? Cuidado aqui que vai ficar um mais com menos, menos. Muita atenção para isso. Vamos ver o sinal de novo, ó. Menos 4 ao cubo. O que significa isso? Menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. Parte numérica, 4 vezes 4 vezes 4, 64. Menos com menos, mais com menos, menos. Então, menos 56. Eu vou só refazer aqui, gente, que ficou muito emboladinho, tá? Vou colocar a resposta direto, ó. 2 ao cubo mais menos 4 ao cubo. Isso é igual a menos 56. Melhorou um pouquinho ali? Vou refazer a minha aqui também, tá? Deixa eu só melhorar aqui para você fazer apresentadinho lá na sua apostila. Então, vai ficar 2 mais menos 4, isso tudo elevado ao cubo. Isso deu menos 2 elevado ao cubo, que é menos 8. Seguindo aqui agora, ó, cuidado, olha o que ele quer. X menos y elevado ao cubo. Então, vai ficar 2 menos o y é menos 4. Fica com menos duas vezes. E aí, ele vira uma coisa positiva, tá? Então, você vai representar assim, ó, 2 menos menos 4. Isso tudo você eleva ao cubo. Isso aqui vai dar, ó, menos com menos vai dar mais, 6 ao cubo. E 6 ao cubo é 216.
É isso que você tem que representar. Aqui, mesma ideia, ó. Agora eu vou fazer ao cubo primeiro. 2 ao cubo menos 4 ao cubo. Quando a gente faz esse cálculo, vai ficar 2 ao cubo, 8. 4 ao cubo, 64. Menos 4 ao cubo, menos 64. Mas vai juntar o menos com menos e vai ficar mais 64. Isso aqui é 72. Então, ó, a gente completou a primeira linha. Vamos fazer a segunda para ver o que ele vai querer aqui, ó. 1 mais 0 ao cubo. Primeiro soma, depois eleva ao cubo. 1. Aqui, 1 ao cubo mais 0 ao cubo. Eleva ao cubo, mas o 0 não faz diferença. O 1 é 1, somou ali. 1 menos 0 ao cubo, que vai dar 1. E 1 ao cubo menos 0 ao cubo também vai dar 1. Agora, reflita e responda. A expressão x mais y igual a 3 é sempre igual à expressão x ao cubo mais y ao cubo? Não, ó, ele está falando dessas duas colunas. Na segunda parte, ficou igual. Na primeira, não. Então, ó, coloca aí não. E ele pede para a gente justificar as nossas respostas. A própria tabela justifica a resposta. Ele colocou alguns exemplos ali, em uns que dão certo, outros não. Você pode usar esse argumento. A própria tabela justifica a resposta. Ou, se você quiser fazer algo mais elaborado, você pode justificar a presença do 1 e do 0 ali, que isso que faz a diferença. Vamos seguindo? A atividade 2, ele pediu para a gente calcular o quadrado e o cubo do binômio. Mas ele colocou essas formulinhas lá para a gente poder colar, tá? E aí aquela ideia que provavelmente você já estudou isso lá no 9º ano, no 8º e no 9º ano do ensino fundamental. O produto notável que a gente chama de a soma dos quadrados. Eu falo o quadrado da soma, né? O quadrado da soma, esse é o nome correto. O que vai ser o quadrado da soma? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Provavelmente você já usou isso. Observa que aqui é numérico, ó. Eu não ia fazer isso, não. Eu ia somar 4 mais 1, 5, elevado ao quadrado, 25. Ia fazer direto. Eu não ia usar o produto notável, não. Porém, aqui a gente tem letrinhas. E aí a gente não consegue fazer isso. Eu não sei quem é o 2 menos y ao quadrado. O que a gente vai fazer então? Ó, olha a regra. Quadrado do primeiro. Quando aqui é menos, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E agora ajeita as contas, ó. 2 ao quadrado, 4. Isso tudo aqui é uma coisa só. 2 vezes 2, 4 vezes y, 4y, mais y ao quadrado. Aqui, mesma coisa, ó, só que agora o cubo. O cubo é mais chatinho ainda. Esse aqui vai funcionar como seu primeiro termo e esse aqui vai funcionar como segundo. Cola aqui, ó, é aqui que você tem que colar, tá? Então, o que vai ficar? 3x ao cubo mais 3 vezes, ó, o primeiro ao quadrado vezes o segundo. Depois, 3 vezes de novo o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o segundo, isso tudo ao cubo. É isso aí que ele está pedindo pra gente. Nossa, Leonor, isso é muito chato. Também acho, tá? É enjoadinho de decorar. Se você tem vontade de fazer alguma prova, dependendo da prova, concurso militar, alguma coisa assim, você precisa decorar essas coisas. Aqui no PET, ele permitiu que a gente consultasse. Então, pode consultar, mas você tem que saber substituir ali. Vou fazer até aqui embaixo que não vai caber, ó. 3x ao cubo. Você faz o 3 ao cubo. O que é 3 ao cubo? 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Aqui, ó, quadrado primeiro, tá, gente? Ó, parênteses, 3 ao quadrado, 9. Tem o vezes 3 e o vezes 2 ainda. 3 vezes 9, 27, vezes 2, 54, x ao quadrado, y ao quadrado. Mas aqui também tem ao quadrado, então faz ele primeiro. 2 ao quadrado, 4. 3 vezes 3, 9, vezes 4, 36. Repete o x
e o y ao quadrado vira y à quarta. E por fim, 2y ao quadrado ao cubo. Ó, o 2 vai ao cubo, 8. O y ao quadrado vai ao cubo, vira uma potência de potência. Repete a base, multiplica os expoentes. Esse vai ser o nosso resultado. Pesadinho esse aqui, né? Mas esse vai ser o nosso resultado. Eu vou fazer esse aqui embaixo para não embolar muito. É a mesma coisa, ó. O 4x ao quadrado funciona como A, o 4w ao cubo funciona como B. Vamos fazer então? Vai ficar, ó, cubo do primeiro mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o segundo ao cubo. Então, ó, vou fazer uma colinha aqui para você entender o que eu fiz, ó. Esse é o A ao cubo, mais 3 vezes A ao quadrado vezes B, mais 3 vezes A vezes B ao quadrado, mais B ao cubo. Eu só, ó, copiei aqui, joguei na fórmula. É como se isso aqui fosse uma legenda pra gente. O A vale 4x ao quadrado, o B vale 4w ao cubo, tá? O que a gente vai fazer aqui agora, ó? Vamos fazer essas contas. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. X ao quadrado ao cubo é x à sexta. Faz o quadrado primeiro. 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 3, 48. 48 vezes 4, 4 vezes 8, 32. 4 vezes 4, 16. Com 3 que foi ali, 192. X à quarta, y ao cubo. Vamos seguindo aqui, ó. Faz o quadrado primeiro. 4 ao quadrado, 16, vezes 4. Aqui deu a mesma coisa. Ó, 4 ao quadrado, 16. 4 vezes 16 vezes 3. Foi o mesmo cálculo que a gente fez lá, ó. 3 vezes 16, 48. Vezes 4, 192. X ao quadrado, y à sexta. 4 ao cubo, 64. Y, multiplica os expoentes aqui. 3 vezes 3, 9. Y nada, né? W. Então, essa vai ser a nossa ideia. Um exercício bem trabalhoso, bem enjoadinho de fazer, mas que é preciso a gente treinar aqui. Confere meus cálculos aí para ver se não tem nada errado, tá? Próxima questão, ele fala assim, complete os espaços. E aí ele deu a ideia para a gente transformar ali mesmo. Olha aqui que eu tenho, ó, ao quadrado. Escreve lá, o A mais B ao quadrado. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, vamos ver aqui que tem aqui, ó, A ao quadrado. Esse é o primeiro, A. A quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Olha quem que é o segundo, 3. 2 vezes 3, 6A. Mais o quadrado do segundo. Você pode colocar o 3 ao quadrado ou você pode colocar o 9, o que você achar melhor ali. Eu, particularmente, prefiro o 9, mas vou fazer uma setinha aqui para você lembrar que é o 3 ao quadrado, tá? O segundo, ó, ao cubo. Vamos lembrar o A ao cubo? A mais B ao cubo. Olha como eu decorei ele, ó. A ao cubo, B ao cubo. Olha só o quadrado. A ao quadrado, B ao quadrado. Aqui é 2AB. Então, aqui, ó, se A ao cubo vai ser 3AB, 3AB. Porém, ele aparece 2 vezes. Na primeira vez, o A é ao quadrado. Na segunda vez, o B é ao quadrado. Então, agora a gente vai ter que usar ele, ó. Cubo do primeiro, 8A ao cubo. Esse aqui é o segundo. O último lá, ó, é o B ao cubo. Então, vai ser 3, porque 3 ao cubo dá 27B. Vamos conferir, ó, cubo do primeiro. Ali vai ser 3 vezes o primeiro ao quadrado, vezes o segundo. Vamos fazer essa conta? 2 ao quadrado, 4. Vezes 3, 12. Vezes 3, 36. A minha parte literal vai ficar como, ó, A ao quadrado, o B não foi elevado a nada. Vamos ver se tá certinho? A minha segunda parte seria assim, ó, 3
vezes 2A vezes 3B. Isso aqui que vai ao quadrado. Vamos ver se deu certo, ó. 3 vezes 2. O 3 ao quadrado é 9. 3 vezes 2, 6. Vezes 9, 54. O A não mexeu, o B foi ao quadrado. Fechou. Mais 27B ao cubo. Então, consegui completar ali. De novo, se você não fizer essa colinha aqui, ó, a gente não consegue raciocinar muito, não. E aqui ele fez o 3A ao quadrado menos 2B ao quadrado. É quase igual a esse, só tem uma diferença. Se aqui o sinal for negativo, nesse aqui o sinal do meio é negativo. Esse aqui mantém positivo, tá? Então, vamos lá, ó. Vai ficar quadrado do primeiro, 3A ao quadrado. Então, isso fica 9A ao quadrado de novo, 9A à quarta. Multiplica os expoentes. Menos 12A ao quadrado B, 2B ao quadrado. 2B ao quadrado, ó, o 2 vai ao quadrado e o B vai ao quadrado. Então, 4B ao quadrado. Atividade 4, sabemos que A mais B ao quadrado é igual a A menos B ao quadrado. É correto afirmar que A mais B ao cubo é igual a menos A menos B ao cubo? Por quê? Vou fazer aqui primeiro. Por que que é, gente? Olha só. A mais B ao quadrado. Esse aqui, nem vou fazer esse primeiro, vou fazer esse aqui, ó. O menos A menos B, isso tudo ao quadrado. Eu posso reescrever isso dessa maneira, ó. Menos, colocar o menos em evidência. A menos B. Vê se é a mesma coisa, ó. Menos A menos B. Porém, isso tudo está elevado ao quadrado. Quando eu faço isso, tem uma propriedade que fala assim, ó, eu posso separar menos ao quadrado, é feio escrever isso, tá? Menos 1 ao quadrado, só para você entender. E A mais B ao quadrado. Quando eu fiz isso, olha o que que eu tenho. O menos 1 ao quadrado vira 1 positivo. E ali continua o A mais B ao quadrado. Ou seja, eles ficaram iguais. Tanto faz eu fazer positivo quanto negativo, que o resultado vai ser o mesmo. Então, a gente pode fazer. Isso facilita bem a nossa vida na hora de fazer cálculo, tá? Porém, ele deu esse aqui agora, ó, o ao cubo. Eu vou fazer só essa parte. Menos A menos B ao cubo. Vou usar o mesmo truque. Eu vou separar o menos do A mais B. Essa vai ser a ideia, ó. Se não tivesse cubo ali, o menos A menos B é a mesma coisa. A gente chama isso de colocar o menos em evidência. Ele está repetido nos dois, eu posso tirar ele ali. Isso aqui é a mesma coisa que isso, ó. Menos 1 vezes A mais B. Por quê? Porque é feio a gente deixar um menos assim dentro do parênteses. Não existe isso. E multiplicar por 1 não muda nada. Então, fica menos 1. O que que ele fez? Ó, elevou isso tudo ao cubo. Então, vou elevar tudo ao cubo também. Para ficar igualzinho dele. E aí, a gente tem um problema, ó. Quando eu faço isso, eu posso separar em duas partes. O menos 1 ao cubo e o A mais B ao cubo. E aí, olha o que está aparecendo. O menos 1 ao cubo é menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Vou fazer aqui, ó. Menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Menos com menos dá mais, mais com menos dá menos 1 no nosso resultado aqui. Ou seja, aqui vai ficar menos 1, que multiplica A mais B ao cubo. Ou seja, não ficou positivo. Por isso, eu não posso fazer. Então, ele fala, ó, sabemos que A mais B ao quadrado é igual a menos A menos B ao quadrado. Beleza, vimos que é mesmo, ó, tá aqui, ok. É correto afirmar que A mais B ao cubo é igual a menos A menos B ao cubo? Não. O que que você vai responder lá no seu PET, ó? Não. Ele tá pedindo por quê? Você vai fazer assim, pois, e colocar essa continha aqui. Está justificado. O porquê está aqui. Não podemos fazer. Atividade 5. Sem usar uma calculadora, utilize as fórmulas do quadrado do binômio e do cubo do binômio para obter os seguintes potências. Aqui,
Você pode fazer, lógico, 49 vezes 49 e ver quanto que dá. Mas ele quer que a gente use as fórmulas do binômio. Olha aqui quanto que eu vou fazer, ó. O 49, eu vou escrever ele como 50 menos 1. 50 menos 1 é o 49, elevado ao quadrado. Qual que é a regra do binômio que ele está falando? Eu fiquei, ó, com A menos B ao quadrado. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, vai ficar 50 ao quadrado menos 2 vezes 50 vezes 1, mais 1 ao quadrado. 50 vezes 50, ó, 5 vezes 5, 25, 0 e 0, tá? Menos 2 vezes 50 vezes 1, 2 vezes 50, 100, vezes 1, 100, mais 1 ao quadrado, que é 1. Olha como ficou facinho aqui. 2.500 menos 100, 2.400, mais 1, 2.401. Fechamos ali. 995 ao quadrado. Eu vou escolher aqui, ó, 1.000 menos 5. Escolhe sempre valores próximos, tá? Então, olha o que a gente vai fazer, ó. 1.000 ao quadrado menos 2 vezes 1.000 vezes 5, mais 5 ao quadrado. Quando a gente faz isso, ó, usei as regrinhas. 1.000 ao quadrado vai dar 1 milhão. É dobrar o número de zeros. 2 vezes 5. Opa, faltou um zerinho aqui. 2 vezes 5, 10. Vezes 1.000, 10.000. Mais 5 ao quadrado, 25. Então, vai ficar 1 milhão menos 10.000, 990.000. Mais 25, 990.025. Confere aí na calculadora que você vai ver que deu certinho, tá? Próxima questão, ele fala assim: aplicando os produtos notáveis, desenvolva ou reduza as seguintes expressões algébricas. Então, é para a gente aplicar lá os produtinhos notáveis. Vou fazer bem devagarzinho aqui. Olha o primeiro, ó, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui, mesma coisa, ó, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Prof, eu não tenho essa prática que você tem, não. Eu faço devagarzinho mesmo, sem problema nenhum. Faz devagarzinho e confere com as minhas contas, tá? O que a gente vai fazer aqui, ó? X ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado, menos 6x mais 6x vai cancelar, um anula o outro, 9 mais 9, 8. 9 mais 9, 18. E aí, a gente fechou essa primeira, tá? Vamos fazer agora que ele envolveu o cubo. E aí, olha só, lembra que o cubo é aquele chatinho. X ao cubo, 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, menos o segundo ao cubo. Professor, eu tenho que saber isso de cor? Não, isso está no PET e você pode consultar, tá? São as regrinhas, o A mais B ao quadrado, o A mais B ao cubo. Ele colocou lá no PET também, A menos B ao quadrado e A menos B ao cubo. A regra é a mesma, tomar cuidado com os sinais. Aqui, ele colocou uma propriedade distributiva e o quadrado. Então, eu vou ter que repetir esse x e desenvolver ali. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui, só posso repetir por enquanto, x ao cubo, menos 3x ao quadrado y, mais 3x y ao quadrado, menos y ao cubo. Não tem muito o que fazer aqui, não. E vou multiplicar, ó, menos x ao cubo, menos, cuidado aqui, ó, x com 2xy. O menos com menos vira mais, 2x ao quadrado y. Menos x com mais y ao quadrado, menos x y ao quadrado. E agora a gente vai juntar e cancelar quem for possível. Ó, o x ao cubo com x ao cubo, um tá positivo, o outro tá negativo.
Posso cancelar. Menos 3x ao quadrado, ó. Olha a parte literal, x ao quadrado y. Eu posso juntar com esse aqui, x ao quadrado y. Os dois são negativos, então vai ficar menos 5x ao quadrado y. Agora, olha aqui, ó, x ao quadrado, x vezes y ao quadrado e x vezes y ao quadrado. Isso aqui vai ser 2x y ao quadrado. Lembra que é como se tivesse 1. 3 menos 1, 2, repete a parte literal. E menos y ao cubo. Foi o que sobrou ali pra gente. Eu vou fazer a letra C em outro slide para ficar com mais espaço, porque tá muito apertadinho aqui. Aqui ele pede 2a mais 5b ao quadrado, menos 3, que multiplica 3a menos b ao cubo. Eu vou até dividir esse exercício em duas partes. Você faz do jeito que você achar mais fácil, se você prefere fazer direto, tá? Eu vou calcular essa parte aqui primeiro, ó. 2a mais 5b ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Quem que é isso, ó? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Quando a gente faz isso, é 4a ao quadrado, 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20ab ao quadrado. Aqui, 5 ao quadrado, 25, b ao quadrado, b à quarta. Então, essa primeira parte virou isso, ó, 4a ao quadrado, mais 20ab ao quadrado, mais 25b à quarta. Agora, eu vou até mudar a cor da caneta aqui, para você entender melhor. Vou fazer essa parte aqui agora. Vou fazer aqui embaixo também separado, depois a gente junta as duas. 3a menos b ao cubo. O que é isso, ó? Cubo do primeiro menos 3 vezes quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o segundo ao cubo. Olha que coisa feia que fica aqui, tá? Então, isso aqui você pode olhar. Tem lá no PET essa regrinha para você olhar, quando é o cubo da diferença. O que a gente vai fazer aqui, então? Vou resolver esses cálculos, ó. 3 ao cubo, 27 ao cubo. Aqui, resolve aqui primeiro, ó. 3 ao quadrado, 9, vezes 3, 27 ao quadrado, b. 3 vezes 3, 9, ab ao quadrado, menos b ao cubo. Ou seja, essa partezinha aqui virou 27 ao cubo, menos 27 ao quadrado b, mais 9ab ao quadrado, menos b ao cubo. Esse valorzinho todo aqui, ó, ele está multiplicado por menos 3. Isso aqui é o nosso cálculo original. É aqui que a gente vai ter que fazer essas contas, tá? Eu vou repetir essa primeira parte, porque por enquanto a gente não consegue mexer nela. Eleonora, eu não posso juntar nada, eu só posso juntar se a parte literal, se as letrinhas forem iguais, e elas não são. Então, a gente não pode juntar nada aqui. E aqui eu vou ter que fazer a distributiva, ó. O menos 3 vai multiplicar todo mundo. Então, vamos fazer isso. 3 vezes 27, 81 ao cubo. Cuidado com os sinais. Menos com mais, 81 ao quadrado b. Menos com mais, menos. 3 vezes 9, 27 ab ao quadrado. Menos com menos, mais 3b ao cubo. Quando a gente faz isso, olha o que eu tenho, ó. Vê se dá para juntar alguém. O que é juntar alguém? Opa, esqueci o 20 aqui. É pegar fatores, números aqui, que tem a mesma parte literal, as mesmas letras. Olha o 20ab ao quadrado
com o 27ab ao quadrado. Fora isso, não tem ninguém. Então, a gente vai repetir todo mundo, tá? 4a ao quadrado menos 81. Ah, não, vou juntar aqui, ó. Esse 20ab ao quadrado com o menos 27 vai ficar menos 7ab ao quadrado mais 25b à quarta. Menos 81a ao cubo mais 81a ao quadrado b mais 3b ao cubo. Com isso, a gente finaliza essa letra C. Grande, trabalhosa. Se você consegue fazer direto, pode fazer direto, não tem nenhum problema. Eu aconselho a fazer devagarzinho, o passo a passo, para ficar mais simples, bom? Vamos voltar lá na letra D para a gente fazer a letra D, ó. Vou fazer aqui em cima. É o quadrado. O quadrado é mais fácil. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. 3n ao quadrado, 9n ao quadrado. Menos, novamente, ó, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. O que a gente vai ter aqui agora, ó? Tenho que eliminar esse parênteses aqui, esse sinalzinho de menos atrapalha a gente fazer a conta direta. Então, vou repetir o primeiro. O segundo, eu vou trocar o sinal de todo mundo. Menos m ao quadrado, menos 6mn, menos 9 ao quadrado. 9n ao quadrado. Quando eu faço isso, vai dar para simplificar um monte de coisa. Esse com esse simplificou. 9n ao quadrado com 9n ao quadrado. Era cada um de um sinal. Cuidado que o menos 6m ali, m vezes n, eles têm o mesmo sinal, então não simplifica. A gente junta 6 mais 6, 12mn. Questãozinha super trabalhosa, mas é importante você fazer com calma, com atenção, ficar atento aos sinais, faz com bastante capricho lá no seu material. Na atividade 7, ele pede para a gente calcular a área do quadrado, desenvolvendo a expressão e utilizando o produto notável. A área de quadrado é lado ao quadrado. Então, vai ficar 3x mais 2y elevado ao quadrado. Ele pediu para a gente usar o produto notável. Então, é quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Faz as continhas aqui agora. 9x ao quadrado, faz número primeiro. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12xy. 2 ao quadrado, 4y ao quadrado. B, ele pediu para a gente calcular o volume. Calcular volume é fazer ao cubo, a aresta ao cubo. Então, 2a mais 2b ao cubo. Vou te dar uma dica aqui, não sei se você vai achar mais ou menos fácil. Eu prefiro, porque eu acho que isso fica com menos conta. Eu vou colocar o 2 em evidência. Se eu fizer a distributiva, ó, 2a mais 2b, é a mesma coisa. E vou elevar ao cubo. Por que eu vou fazer isso, ó? Porque agora vai ficar assim, 2 ao cubo vezes a mais b ao cubo. Então, vai ficar 2 ao cubo, 8. A parte numérica eu já resolvi. Agora, eu vou resolver o a mais b ao cubo. Tem isso no PET, você pode copiar, você pode olhar, você pode consultar. O ideal é que você decore, tá? Mas não tem problema nenhum, o PET permitiu que você consulte lá, ele deixou lá o espaço para você consultar. Então, ó, cubo do primeiro, 3 vezes quadrado do primeiro vezes o segundo, 3 vezes o primeiro, quadrado do segundo, mais segundo ao cubo. Essa vai ser a nossa formulinha. Agora, eu vou ter que multiplicar vezes 8 todo mundo aqui. 8a ao cubo, 3 vezes 8, 24a ao quadrado b, mais 3 vezes 8, 24ab ao quadrado, mais 8b
b ao cubo. Fechamos. Tá? Atividade 8. Calcule o valor de a mais b, sabendo que a ao quadrado mais b ao quadrado é 58 e a vezes b é igual a 21. Olha o truquezinho que eu vou usar aqui, ó, produtinho notável. A mais b ao quadrado, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Vou reorganizar aqui, ó, vou juntar a ao quadrado com b ao quadrado, 2 vezes a vezes b. Olha o que a gente vai fazer, ó. O a ao quadrado com b ao quadrado é aquela parte ali que ele falou que vale 58. O a vezes b vale 21. Então, olha a conta que eu vou fazer, ó. 58 mais 2 vezes 21. 58, 2 vezes 21, 42. Quando eu somar aqui, ó, eu vou fazer 8 mais 2, 10, vai 1. 5 mais 4, 9, mais 1, que foi 10. 58 mais 42, 100. Mas cuidado que não é isso que ele está pedindo. Ele pediu o valor de a mais b. E quando eu fiz isso aqui, o que eu estou fazendo na verdade é o seguinte, ó. O a mais b ao quadrado vale isso, que vale isso, que vale a mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. O que significa isso aqui, então? Que a mais b ao quadrado é 100. Se a gente faz isso, ó, o a mais b ao quadrado é tirar a raiz quadrada lá, 100. A raiz quadrada de 100 é 10. Ele não falou pra gente se isso é positivo ou negativo. Então, na verdade, vai ser mais ou menos, mais ou menos. O a mais b pode ser 10 positivo ou pode ser 10 negativo. Esse é o valor de a mais b. Tá? E aí, o PET faz uma segunda parte de exercícios, que ele fala da fatoração. E aí, ele colocou 2 atividades que a gente vai resolver aqui com calma. Tá? O que eu quero que você entenda? O produto notável e a fatoração são assuntos que andam juntos. Um é o contrário do outro. Ele explica lá direitinho os casos de fatoração. É bom você dar uma lidinha, mas vamos fazer um exercício aqui que fica mais fácil de entender. Tá? Ele fala assim, identifique assinalando o tipo de fatoração que se aplica em cada um dos binômios a seguir. O que ele está pedindo aqui pra gente, ó, quando eu tinha lá o a mais b ao cubo, eu fazia a fatoração toda, né? Eu fazia o produto todo. Cubo do primeiro, mais 3 vezes primeiro quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. E aí ele traz as fatorações pra gente. O que é a fatoração? É se eu tiver isso aqui, ó, o a mais b ao cubo. O que é isso? Tem formulinha, tem que decorar. A mais b, que multiplica a ao quadrado mais, menos a vezes b mais b ao quadrado. Professora, você acha necessário decorar isso? Nesse momento, não. Tá? Você só está estudando, está avaliando. Eu acho importante você ter uma folhinha com essas fórmulas para você consultar, igual tem lá no PET. Isso aqui, olha o que é, ó. É a soma de 2 cubos. Então, o que ele está falando pra gente, ele está pedindo pra gente dar esse nome. Vê se não é exatamente isso, ó. Um cubo e outro cubo. O 8p ao cubo, eu posso reescrever ele assim, ó. 2p, isso tudo elevado ao cubo. Vira um 8p ao cubo. Então, ele está perguntando que tipo de fatoração que a gente tem, ó. É soma, diferença é menos. Aqui é mais e a gente não tem menos. Então, a soma de cubos vai ser essa. Agora, olha o que ele está falando, ó. Aqui é diferença, é menos. Então, a primeira já está fora, tá? Ele está perguntando diferença de cubos ou diferença de quadrados. E você pode falar assim, mas ele não é nem cubo, nem quadrado. Cuidado que é assim, ó. Isso aqui é x ao quadrado. Isso aqui é y ao quadrado. Então, é a diferença de 2 quadrados. Mesmo que o quadrado não está explícito ali, eu consigo escrever como quadrado. Então, é uma diferença de 2 quadrados. E a última ali, ele fala, soma de 2 cubos, ó, não tem soma nenhuma.
diferença de 2 cubos e diferença de 2 quadrados. Aqui, ó, o 9 é ímpar. Eu não consigo escrever ele ao quadrado de jeito nenhum. Para eu escrever ao quadrado tem que ser par, eu tenho que elevar a 2, multiplicar por 2 o meu expoente. Então, não vai ser quadrado, vai ser cubo. Vamos só conferir, olha quem que vai ser, ó. Vai ser o 5r ao cubo. Vê se não dá certinho. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. O r ao cubo ali, do jeito que eu tinha colocado, ó, só o r ao cubo não dava não. É r ao cubo ao cubo. R ao cubo, repete o r e multiplica os expoentes, elevado a 9. O 1 é a mesma coisa que 1 ao cubo. 1 ao quadrado, 1 ao cubo vai ser sempre a mesma diferença. A mesma coisa. Então, aqui a gente vai ter diferença de cubos. Uma questãozinha aí para raciocinar. E por fim, ele fala assim, dada a fatoração, determine o binômio que gerou. Então, aqui ele já deu fatorado, ele quer que a gente faça o processo contrário, tá? E aí ele usa essas 3 fatorações pra gente. A ao quadrado menos b ao quadrado, x ao cubo mais y ao cubo, x ao cubo menos y ao cubo. Tem essas 3 fatorações. Qual que vai ser a ideia aqui, gente? Ó, se você fizer o processo contrário, eu vou pegar a primeira, a mais b vezes a menos b. E fizer essas distributivas, eu vou fazer essa para você entender o que é a fatoração. A vezes a ao quadrado, a vezes b, ab. A vezes b, ab. B vezes b, cuidado com o sinal, menos b ao quadrado. Observa que esse é positivo e esse é negativo, a gente pode cancelar a ao quadrado menos b ao quadrado. O que é a fatoração? Ele faz o processo contrário. É como se ele desse a resposta para a gente e a gente tivesse que escrever na forma fatorada. Eu vou fazer um exemplo numérico que olha como é fácil. É 6. Qual que é a fatoração do 6? 2 vezes 3. Fatoração é exatamente isso. Escrever como produto, escrever como multiplicação. O que ele está fazendo aqui para a gente é isso, só que agora com polinômio. Aí é mais enjoadinho da gente entender. Como que eu gosto de pensar nessas estruturas? Ó, eu gosto de pensar da seguinte maneira. Eu vou olhar primeiro os mais simples. Vamos olhar o a mais b, a menos b. Vê se entre essas opções você enxergou alguém ali, ó, que tem essa carinha. A soma e a diferença. Duas coisas somando, duas coisas subtraindo. Vê se a letra B não é, ó. A soma e a diferença. Então, é como se o 9x fosse o A e o 8 fosse o B. Mesma coisa ali, o 9x o A, o 8 o B. Tá? Cuidado, quem que é isso? A ao quadrado menos B ao quadrado. A ao quadrado, então vai ficar 9 vezes 9, 81x ao quadrado, B ao quadrado, 64. É isso que ele está pedindo pra gente. Ele quer saber, ó, o binômio que o gerou. É o contrário, é a situação contrária. A gente pode fazer aqui, se você achar mais simples, fazer toda a propriedade distributiva. Não tem problema nenhum. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas é melhor do que ficar decorando essas coisas. Então, olha o que eu vou fazer, ó. Vê se aqui não é a mesma estrutura. 15x ao cubo, 15x ao cubo. 4y ao quadrado, 4y ao quadrado. Quem que ficou aqui, ó, um tá positivo, o outro tá negativo, é esse aqui, ele só mudou a ordem, mas na multiplicação isso não faz diferença. Então, vai ser o primeiro ao quadrado, 15 ao quadrado, 15 vezes 15 é 225, x ao cubo ao quadrado, x à sexta. 4 vezes 4, 16, y ao quadrado, y à quarta. Então, essa vai ser a nossa solução. Para todos os outros, ele não deu essa propriedade igualzinha. Qual que é a dica que eu dou para você aqui, então? Faz a propriedade distributiva, fica mais fácil. O que significa fazer a propriedade distributiva? Multiplicar o 3m vezes 9m ao quadrado, o 3m vezes 30mn, o 3m vezes 100n ao quadrado. Depois que você fizer isso, você faz a mesma coisa, com 10n para 9m ao quadrado, 30 e 100. Eu vou mudar de slide agora para a gente ter espaço para resolver isso, tá?
Vamos lá? Letra A primeiro, ó. Vou fazer aqui na frente mesmo. A gente vai multiplicar isso. O 3m vezes todos os fatores. 3m vezes 9m ao quadrado vai dar 27m ao cubo. 3 vezes 30, 90m ao quadrado n. 3m vezes 100n ao quadrado, 300n ao quadrado. Como que eu fiz? Ó, parte numérica primeiro, depois parte literal. E agora a gente vai continuar. Menos 10n ao quadrado, vou multiplicar por 10n, vou multiplicar por todo mundo. Cuidado com os sinais aqui, ó. Menos 10 vezes 9, menos 90m ao quadrado n. Eu gosto de fazer até assim, ó, menos 90m ao quadrado n. Eu já encaixo um debaixo do outro ali, ó. Agora, menos 10 vezes 30, 300. N vezes mn vai virar mn ao quadrado. Então, vou fazer menos 300mn ao quadrado. E aqui vai ficar menos 10n ao quadrado vezes mais 100n. Isso aqui vai ficar 10 vezes 10, 1000, mais vezes menos, menos 1000n ao cubo. Por que eu gosto de fazer assim na ordem, ó? Porque observa que esses dois aqui cancelaram, eles ficaram mesmo valor com sinais opostos. O que sobrou para mim, então? 27m ao cubo e menos 1000n ao cubo. Essa vai ser a resposta. Ele virou uma diferença de cubos. O 27 é 3m, isso tudo ao cubo, e aqui vai ficar 10n ao cubo. É isso que ele quer que a gente responda lá, ó. Vou voltar para cá. O que ficou? 3m ao cubo menos 10n ao cubo. Então, 3m ao cubo menos 10n ao cubo. Essa é a fatoração que gerou esse produto. Ele tem essa carinha aqui, ó, x ao cubo, y ao cubo. Para a letra C, eu vou usar um outro método. E aí você faz o que você achar mais fácil. Por que eu vou usar o outro método? Porque fazer essa distributiva vai me dar muito trabalho. Vou ter que fazer 13 vezes 169, 13 vezes 143, 13 vezes 121. Não vai ficar um número legal, não. Então, olha o que a gente vai fazer, ó. Observa a carinha. Esse aqui é o soma, subtração e soma. Dentro desse parênteses, ó, tenho dois termos. Esse aqui, eu tenho três termos. Vamos ver quem que tem essa cara, ó. Volta lá na opção que ele deu pra gente. Eu tenho dois termos e três, então vai ser um desses dois. No primeiro parênteses, eu tenho mais, menos e mais no segundo. Ou seja, ele tem esse formatinho aqui, essa carinha. Eu vou voltar lá pro exercício e vou copiar isso, ó. Quem que é ali? X mais y, x ao cubo, y ao cubo. Quem que foi? X mais y, x ao quadrado, menos xy, mais y ao quadrado. Vê se não é a mesma coisa, ó. Esse é o x, esse é o y. X ao quadrado, olha lá, ó. 13 ao quadrado, 169. Z ao quadrado, z. Esse é x vezes y. E esse último aqui vai ser o y ao quadrado. Olha como fica bem mais fácil se você sabe o produto notável de cor. Como é que ele vai ficar aqui pra gente, ó? X e y vai ser 13z ao cubo menos y, menos o y. Quem tá fazendo o papel de y ali? 11w ao cubo. Olha como fica bem mais simples de fazer esse cálculo. Ah, se você conhece aqui, Leonor, eu não ia lembrar, eu não sei, eu não quero entender isso, eu prefiro fazer a conta. Pode fazer a conta. Você vai desenvolver lá as suas linhas e vai conseguir fazer. Eu fiz a letra A por esse método. A letra B eu fiz usando os produtinhos, que eu acho mais fácil. A letra D, ó, vou fazer a mesma coisa. Observa que é a mesma estrutura, 2 e 3. Porém, aqui é um menos.
Então, é a mesma regra, muda só o sinal, x ao cubo menos y ao cubo. Aqui fica negativo e os próximos ficam todos positivos. É aqui que a gente vai colar, ó. Olha quem é meu x, 7b ao quadrado. Quem que é o y? 1. Olha lá, ó, 7b ao quadrado menos 1. É isso que a gente está fazendo, é isso que a gente vai escrever. Então, ó, a regra é x ao cubo, 7b ao quadrado ao cubo, menos y ao cubo, 1 ao cubo. 7 ao cubo, 7 vezes 7, 49, vezes 7 dá 243. B ao quadrado ao cubo, b à sexta, menos 1. E por último, a letra E, que vai ter essa mesma estrutura. Quem que vai ser essa mesma? Aqui, gente, corrige para mim, 343. Falei uma coisa e eu anotei outra. Ajeita aí para mim, por favor. Ah? E agora, o que a gente vai ter? Ó, 5a ao cubo menos 4b ao quadrado. De novo, ó, mesma estrutura. Esse vai ser o x, esse vai ser o y. Aqui, ó, x ao quadrado, y ao quadrado, x vezes y. Então, quem que vai ser? X ao cubo, 5a ao cubo, menos 4b ao cubo. Só organizar essas contas agora. 5 ao cubo, 5 vezes 5 vezes 5, 125, a elevado a 9. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64, b ao cubo. Com isso, a gente finaliza esses exercícios. Esse módulo do PET essa semana ficou bem pesado, uns exercícios bem cansativos. A minha dica é que você treine isso, aprenda a fazer. Não simplesmente copie as respostas, aprenda a fazer, entenda como resolver, aproveite o tempo que você está tendo. Estude, faça com capricho, organizado, para que seus professores na escola entendam quando você devolver o PET. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, não deixe de acompanhar as minhas redes sociais, que eu estou sempre postando coisa bacana lá. Um abraço, bons estudos e até a nossa próxima semana.